Boa tarde, povo de Deus. Louvado seja Deus. Quero dar uma boa tarde a todos. Uma boa tarde de salvação. Uma boa tarde de libertação. De renovo. Queria eu aqui compartilhar com amados irmãos nessa tarde o nosso espaço nossos passos da palavra de Deus, né? Nós, nos passos da palavra de Deus. Entendeu? Enrolei um pouquinho a língua, mas agora deu certo, ó. Nossos passos na palavra de Deus. Ou seja, lá no livro de Tito, no capítulo 2, do versos 1 ao 13, né? A palavra vai dizer como nós devemos andar, qual o nosso passo na palavra de Deus. Aí Tito vai e diz: porque a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e à concupiscência mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, nós sabemos, é de Deus, e a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não é verdade? Romanos 6,23, não fala assim? Efésios 17, 7 e 8 diz que nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 18, a Bíblia diz que, pois, dada a ordem com a voz dos arcanjos, e ao ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre, né? Aí a Bíblia diz: console-se uns aos outros, com todos nós somos marcados por a história, né? Você vê aqui que todos nós somos marcados por uma história de biografia, uma história de familiares, ou de amigos, uma história em livros ou em filmes. Também cada um de nós possui uma própria história. Ela conta acerca do nosso passado, o nosso presente, no que cremos, o que fazemos e entre outras coisas, né? Então, irmão, a história faz parte da nossa vida. Mas há uma história mais importante nessa tarde que eu quero te contar. Uma história mais importante que qualquer outra. Podemos pensar a Bíblia como um livro que nos apresenta uma grande história composta de 4 partes. Que partes são essas, irmão Pedro? A criação, a queda, a redenção e a consumação. Vou repetir. Mas há uma história mais importante que qualquer outra. Podemos pensar a Bíblia como um livro que nos apresenta uma grande história composta de 4 partes. Primeira parte, criação. Segunda parte, queda. Terceira parte, redenção. E segunda parte, consumação. Todas as histórias contadas pela narrativa bíblica, dos vários personagens e acontecimento, pode ser resumida nesse enredo, único de 4 capítulos, para que possamos entender corretamente a decisão que tomamos de aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos conhecer de modo adequado
a história bíblica da salvação. Porque essa história é também a nossa história e fazemos parte dela. Então, nessa narrativa bíblica, tá lá. Começa a parte da criação, queda, redenção e consumação. A Bíblia nos conta que Deus criou o mundo e os seres humanos para a sua glória. Entretanto, amados, o homem e a mulher pecaram contra o seu Criador. Não é verdade? Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 6 até o 10, até o 12. A Bíblia vai dizer, vai falar nisso. Então o homem e a mulher pecaram contra o seu Criador, distanciando-se dele e dos seus propósitos. Para a humanidade, como isso, veio a condenação e morte e escravidão do mal, do pecado sobre suas vidas. Entretanto, Deus enviou seu Filho Jesus ao mundo para morrer e ressuscitar, trazendo a salvação a todos nós. No capítulo final dessa história, Deus consumará todas as coisas, abolindo definitivamente o mal e estabelecendo plenamente o seu reino na terra, e o que veremos de agora em diante. Nós vamos ver plenamente o reino de Deus. Aleluia. A criação, a Bíblia fala que, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, e as visíveis e as invisíveis, seja o trono, seja soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses capítulo 1 e versículo 16, né? Em Colossenses capítulo 1 e versículo 16, diz que todas as coisas foram criadas para ele e para ele. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória! Então, irmão, a história da salvação começa com a compreensão do Deus que revela como Criador de tudo que há. Estou falando aqui da criação. Como disse o certo autor, Deus é antes de todas as coisas. Ele é a causa de todas as coisas, portanto, está acima de todas as coisas e é o alvo de todas as coisas. O texto dos Salmos 19:1, o salmista fala sobre como a criação reflete o Criador. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Então, quer dizer, o salmista está dizendo que o céu, né, proclama, né, a obra de Deus, a glória de Deus. O céu declara a glória de Deus. E o firmamento, que é a terra, proclama a obra das suas mãos. Em Gênesis, no capítulo 1 e 2, a Bíblia nos fala que a humanidade foi criada à imagem do próprio Deus, para com ela o Criador pudesse desfrutar de um relacionamento profundo de comunhão, amor e satisfação. Então, amado, nós fomos criados por Deus como seres destinados a ser dependentes. Nós temos que ser dependentes do Criador. Temos que ser dependentes do Criador. A nossa dependência tem que vir dele. Nós temos que ser dependentes do Criador, né? Para que nós pudéssemos desfrutar de um relacionamento profundo de comunhão, amor e satisfação. Fomos criados por Deus como seres destinados a ser dependentes do Criador nos que diz respeito à nossa vida e existência no mundo. Como criados por Deus, fomos feitos com um propósito perfeito de vivermos em intimidade com Ele, para sermos sua imagem e semelhança. O propósito da criação e a glória de Deus, na criação, Deus revela o seu plano original para o mundo. A sua vontade é manifestar os desígnios do seu coração. Deus criou todas as coisas e viu que tudo que fizera
era bom. Isso eu falei aqui da primeira parte da criação. Agora eu vou falar da queda. Muita gente não quer ouvir, né? Mas porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Ora, este capítulo conta a trágica e longa história da desobediência e perversão que constitui o pecado da humanidade, né? Então, ó, essa parte da história que fala sobre os pecados do homem começa no livro de Gênesis, no capítulo 3, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, no capítulo 22, do 11 ao 15. Então, a queda do homem, ela começa em Gênesis, no capítulo 3, vai até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, até o capítulo 22, 11 e 15. Então, amados, nessa tarde, o pecado, amados, é uma rebelião contra Deus, uma desobediência à vontade do Criador, uma transgressão da lei divina, a quebra do relacionamento do ser humano com Deus. O pecado traz isso. As Escrituras apresentam algumas consequências do pecado. Não é verdade? As Escrituras, aleluia, ela nos traz e nos mostra a consequência, irmão, do pecado. Como a incapacidade espiritual, a falta de conformidade com a vontade de Deus, e em estado e disposição, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia. Fala do estado e da conduta e a corrupção inata dos seres humanos. O homem e a mulher, eles desejaram e cobiçaram ser como Deus, em vez de se contentarem com o seu relacionamento e dependência de criaturas com o Criador. Eles acabaram por escolher romper essa relação e seres independentes de Deus. E, portanto, caíram da condição original como pecadores, né? Muitas das vezes nós caímos debaixo da ira justa do Deus Santo, e assim passamos nós, irmãos, a experimentar os terríveis resultados da nossa rebeldia. O que é que traz a rebeldia? A morte física, espiritual e eterna. O pecado original, irmão, contaminou toda a raça humana. Em consequência disso, a humanidade se tornou-se universalmente degenerada, pois todos os seus descendentes nascem em pecado. Todos nascemos em transgressão. O pecado nos torna culpados pela desobediência à lei divina. Portanto, merecedores da condenação e do castigo, o pecado desfigurou a imagem divina do homem, fazendo-o perder a santidade original e a pureza de atitudes. Isso eu falei da queda, eu falei da criação. Você bem objetivo, agora eu vou falar agora da redenção. Agora eu vou falar agora da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Agora eu vou falar agora da misericórdia. Olha a redenção. Colossenses 1:13-14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, entretanto, amados, a Bíblia nos diz que o mesmo Deus que é santo e é justo, cujo caráter se contrapõe ao pecado, à desobediência da humanidade,
é também um Deus de misericórdia e amor. Apesar da rebeldia e da transgressão dos seres humanos, Deus os amou e se compadeceu deles, oferecendo-lhe salvação e restauração. Nessa tarde é tarde de salvação, é tarde de restauração. O enredo da redenção toma forma concreta quando o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, enviou ao mundo por um amor Jesus Cristo, Filho de Deus, nasce de uma virgem e toma-se como um de nós, passando a viver entre os homens, ensinando-os. Esse mesmo Jesus morreu cruelmente, irmão. Esse mesmo Jesus morreu cruelmente, morreu crucificado pelos nossos pecados, mas ao terceiro dia de sua morte, ele ressuscitou, vencendo a morte e destornando os poderes do mal. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. A redenção, ela fala de como Deus, em Cristo, por seu amor e graça, veio ao mundo para salvar toda a humanidade do pecado e do mal, oferecendo a restauração do relacionamento com o Criador e resgatando a imagem dele em nós. Então, o plano de Deus, amados, nessa tarde é redimir e restaurar o ser humano, o pecador, renovando conforme a sua imagem e projeto original. Agora eu vou falar agora da consumação, para me terminar aqui, oh glória. Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apresentando a sua vida naquele dia. Os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. E todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e versículo 13. Então, a consumação diz a respeito ao desfecho da história humana com o retorno de Cristo e o estabelecimento pleno do reino de Deus no mundo. O livro do Apocalipse trata do episódio final da história da humanidade, quando Deus, em sua justiça, põe fim a todas as forças do mal, do diabo e daqueles que praticam a iniquidade. Apocalipse capítulo 20, por fim, fala do Deus que restaura a criação como um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21 e 22. Isso eu falei hoje pela manhã, né? A consumação. Assim como o Senhor consumou aquele primeiro, que veio aquele primeiro juízo, Gênesis 6, quando o Senhor consumou todos ali, porque o coração era mau, o povo era corrupto. O pessoal vivia na alta corrupção, na maldade, na promiscuidade, aleluia, na prostituição, no erro, no pecado, andando nos propósitos malignos do seu próprio coração. E o Senhor exterminou, acabou com tudo, só ficou o justo Noé. Deus se agradou, se agraciou com Noé. E Noé foi o apregoador da justiça. Então a palavra de Deus ensina que um dos aspectos da nossa esperança é ter, irmão, a ver a segunda vinda de Jesus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar o pecado de muitos, não foi? Ele não foi oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos, de mim, de você e de muitos. Uma única vez só ele foi oferecido. Foi ou não foi? Para quê, irmão? Para trazer a salvação aos que aguardam. Aí em Hebreus 9, 28. Entretanto, para aqueles que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, o final dele será trágico, irmão. Será trágico. Se você não receber Jesus como o único suficiente e Salvador da sua vida, o final de você vai ser trágico. A Bíblia que fala. Não é eu que falo. Sem Deus nós não somos nada. A Bíblia diz em João capítulo 15, eu não sei se é o verso 3 ou é o 5, diz que sem mim nada podereis fazer, irmão. Nada. Estou falando aqui de arrebatamento, estou falando aqui de criação,
falando aqui de queda, estou falando aqui de redenção, estou falando aqui de consumação. Eu estou falando isso porque Jesus está voltando, Ele está à porta. Alerta, povo de Deus. Deixa Deus reinar no teu coração. Deixa o reino de Deus nessa tarde reinar a tua vida, reinar teus pensamentos, reinar os teus desejos, reinar as tuas condutas. Até o teu abrir e falar da tua boca. Deixa, pelo amor de Deus, deixa Ele reinar na tua vida. Jesus está às portas, Ele está voltando. Nunca se teve tão próximo da vida de Cristo como está hoje. A palavra de Deus nos ensina que um dos aspectos da nossa esperança tem a ver com a segunda vinda de Jesus, irmão. Ele vai vir, irmão, pela segunda vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado. Quando ele vier agora, ele não vai vir para tirar o pecado. Viu? Vai ser diferente. Da outra vez ele veio, né? De misericórdia, né? Para tirar o pecado de muito. Mas dessa segunda vez ele não vem para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que aguardam. Você está aguardando Jesus? Nessa tarde você está aguardando Jesus? Porque se você estiver aguardando, estiver aí se preparando, estiver aí se fortalecendo na presença dEle, a Bíblia diz que quando Ele vier agora, Ele vai vir trazer a salvação aos que aguardam. Hebreus capítulo 9, versículo 28. A Bíblia diz que a segunda vinda dEle, Ele vai vir buscar e trazer salvação aos que aguardam por Ele. Você está nessa posição? Você está aguardando por Ele? Hebreus 9, 28 diz que Ele vai vir agora, na sua segunda vinda agora, né, para trazer salvação para aqueles que aguardam por Ele. Tenha paciência. Não pule do barco. Não desista. A Bíblia diz aqui, Hebreus 9, 28, que Ele vai vir agora para trazer salvação para aqueles que aguardam por Ele. Você está aguardando por Ele? Jesus está voltando, irmão. Não brinque de ser crente. Não é hora mais de brincar. Hoje de manhã eu tive uma revelação na Bíblia, quando ele veio e falou com Noé, e ali foi consumado todo aquele povo por causa da corrupção do coração do homem. O propósito do coração do homem era mau. Hoje está do mesmo jeito, hoje está pior. Por isso que eu estou dizendo aqui, ele não é eu, é a Bíblia. Eu estou falando aqui pela interpretação que eu estou tendo na palavra de Deus, que ele está próximo de vir, irmão. Nunca se teve tão perto, irmão, próximo à vinda de Jesus. Mas a Bíblia diz que ele veio uma única vez para tirar o pecado do mundo. E aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação aos que o aguardam. Entretanto, irmão, para aqueles que não receberam a Jesus como Senhor e Salvador, o final deles será trágico, como diz o texto de 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. E ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Olha aí. Olha aí como a gente temos que receber esse Jesus como nosso Senhor e Salvador. Porque aqueles que não recebem e não receberam o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, a Bíblia diz em 2 Tessalonicenses que não receber a Jesus como Salvador, o final dessas pessoas será trágico, como diz o texto.
Perdão, 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna e a separação da presença do Senhor, da majestade do seu poder. Está escrito ou não está escrito? Pega a Bíblia aí e olha aí. Em 2 Tessalonicenses 1, 8, 9. Ei, irmão, para mim terminar aqui, a esperança do cristão, irmão, está no fato de que Deus é o Senhor da história e de que Ele consumará todas as coisas. Essa esperança do reino de Deus nos leva a viver de modo confiante e inspirador diante das adversidades da vida. Então, amados, podemos também compartilhar a nossa esperança com outras pessoas em um mundo marcado por incerteza, irmão. Hoje nós vivemos um mundo marcado por incerteza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vivendo pelo mundo marcado de incerteza, por um mundo de desesperanças. Cremos que Deus consumará todas as coisas, cumprindo a sua vontade boa e perfeita e agradável para o mundo, viu? Nós cremos nisso. Eu creio. Eu creio nisso. Certo? Então, eu falei aqui da queda. Eu falei da criação. Eu falei da queda. Falei da redenção e falei da consumação. Mas pratique as verdades que aprendeu, irmão, sobre a história da salvação. Pratique. Nessa sua nova vida em Cristo. Esforça-se com a graça de Deus para que a sua vida reflita o testemunho de uma nova criação que expressa a redenção que há em Jesus e sua esperança na consumação de todas as coisas. Certo? Pense nisso. Cresça, irmão, porém na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória e a glória para sempre. Está lá em 2 Pedro 3,18, que é o título do nosso programa lá, que vai ao ar todos os domingos de 8 a 10 da manhã. Né? E vai ter uma novidade na rádio agora, que de 10 a meio-dia vai ter o programa Os Filhos de Sião. Né? Apresentador é o nosso amado irmão Eudes, o nosso amado irmão Bruno Labareda, conhecido. Certo? E aí 1h da tarde continua a programação na Liberdade Gospel com o programa do missionário Ageu Lima, das 13 às 15 horas. Amém, irmão? Nascemos para vencer, o nome do programa. Então, essa é a palavra que eu deixo, viu, nessa tarde. Falei da criação, falei da queda, falei da redenção e falei da consumação. Deus é contigo, irmão. Que Deus te abençoe. Desperta tu que dormes. Jesus está voltando.